Woody's Cast. Sejam bem-vindos ao primeiro Woody's Cast de 2026. Como vocês já sabem, começamos esse projeto piloto no ano passado e só agora voltamos à ativa. E o Woody's Cast é um podcast que não tem bandeira política, é um podcast que não tem lado religioso, é um podcast que está aberto para bater papo com todo mundo, trocar uma ideia e que você que está em casa é que vai tirar suas próprias conclusões. Então, assim, aqui vem pessoas de situação, né, de governo, apoiadores do governo, tanto estadual como federal, mas também teremos pessoas que são de oposição tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, sejam bem-vindos ao Woody's Cast e o meu convidado de hoje é o deputado estadual Carlos Lula. Seja bem-vindo, Carlos Lula. Muito obrigado, Woody's. Muito obrigado a você que nos acompanha aí nesse primeiro episódio piloto do Woody's Cast. Com certeza, da raposa pro mundo. Pois é. Deputado, como você ingressou na política? Eu quero entender essa história. Você é deputado no primeiro mandato, né? Findando agora o primeiro mandato. E como é que aconteceu a entrada do Carlos Lula na política? A política, ela não é uma opção. Não é a gente que escolhe a política. É a política que escolhe a gente. Acontece um pouco, tu que gosta desse mundo da magia, do entretenimento, acontece um pouco como lá no Harry Potter. Quando ele queria escolher a varinha, não era ele que escolhia a varinha, era a varinha que escolhia ele. Lá ele. Lá ele. Mas, desde da universidade, eu me envolvi no movimento estudantil. Me envolvi no movimento da política, muito política estudantil, mas nunca na política partidária. Mas são essas coisas. E eu acreditava que nunca me passou na cabeça disputar eleição, disputar processo eleitoral. Mas por essas coisas que vão acontecendo na vida da gente e vão abrindo outras portas, eu acabei, depois de me formar, indo advogar na área do direito eleitoral. Virei professor, virei escritor de direito eleitoral. E um dos meus primeiros clientes, por incrível que pareça, era uma pessoa que tinha acabado de ser juiz federal e estava disputando o seu primeiro mandato, lá em 2006. Lá se vão 20 anos. Quem era? O cidadão que hoje está no Supremo Tribunal Federal, chamado Flávio Dino. Ih, rapaz, Flávio Dino vai ser uma presença aqui nesse podcast, viu? Em 2006, quando ele disputou a primeira campanha dele de deputado federal, foi eleito naquela campanha, eu já fui advogado dele. E daí eu o acompanhei, até ele vencer a eleição do governo em 2014. Quando ele vence a eleição e me convida, Woody's, para fazer parte do governo dele. Sabe qual foi a minha resposta? Diga. Eu disse que eu não queria participar do governo dele. Mas não queria por quê? Porque eu tinha uma carreira bem consolidada como advogado, eu tinha uma carreira bem consolidada como escritor, como professor universitário e como servidor de carreira do Poder Legislativo. Eu era consultor legislativo em Direito Constitucional. Então eu dizia, é melhor ser advogado do governador do que virar secretário, me meter nisso. Mas ele fez tanta questão, brigou com tanta gente, que acabaram me convencendo e eu fui para o governo. Não onde eu terminei o governo, na Secretaria de Saúde. Primeiramente, eu fui para a Casa Civil, e depois houve uma crise no sistema de saúde, eu acabei assumindo a condução da secretaria, e aí eu que ia ficar 6 meses, fiquei até o final. Quando eu saí da secretaria, não tinha jeito. A política já era um caminho natural, e eu não tinha como não disputar um mandato eletivo. E aí disputei, me filiei pela primeira vez, eu nunca tinha sido filiado a partido político, e eu que era advogado, ainda eu sou, né? Mas tinha como missão advogar para candidatos, fui eu mesmo me arriscar a ser candidato pela primeira vez. Aí o senhor fala assim, que não teve jeito, teve que entrar na política. Me explica esse negócio aí de não teve jeito, teve que ingressar na política. À medida que a gente desenvolve políticas públicas, à medida que a gente se envolve na disputa do âmbito do poder, construindo, eu tenho muito orgulho de dizer assim, isso apaixona a gente, porque é mudar a vida de muita gente. Quando eu tive a oportunidade de aqui na Raposa, por exemplo, a gente reformar o hospital, colocar mais um médico, ou em tantas cidades do Maranhão, levar pela primeira vez um leito de UTI, levar pela primeira vez um hospital regional. Eu posso ir a Chapadinha, eu posso ir a Caxias,
Eu posso ir a Croatá, eu posso ir a Carutapera, eu posso ir a Balsas, eu posso ir a Imperatriz, eu posso ir a Colinas, eu posso ir a Presidente Dutra, eu posso ir a Piritoró. Vai ter alguma coisa, a Santinês, a Bacabal, vai ter uma unidade que eu inaugurei, vai ter um serviço que passou a funcionar depois que eu fui secretário. E aí já era uma exigência das pessoas comigo. Era assim, bem, tu vai deixar de ser secretário? Não, agora tu vai ter que ser candidato. Não tem jeito. Tu tem que continuar, de algum modo, essa trajetória que está só iniciando. Beleza. Agora vamos entrar num assunto que realmente todo mundo está querendo saber, né? Bastidores da política e no cenário do estadual. Para começar, eu lhe pergunto o seguinte: de fato, quando começou essa confusão toda entre o atual governador Carlos Brandão e o ex-governador, o grupo do ex-governador Flávio Dino, atual ministro do Supremo, quando começou isso? Porque nos bastidores, na época ainda do período eleitoral, já se comentava que o negócio não estava muito bem. E agora a gente quer saber de verdade como é que começou essa confusão toda. Udes, eu acredito que na política, e a gente vai aprendendo isso com a caminhada, o principal ativo de um político perante outros políticos é a palavra. Não dá para ter duas palavras. Não dá para o tempo todo repactuar. Não dá para fazer um compromisso e virar das costas o compromisso se esvair. Quando a palavra não tem mais valia, quando a gente perde a credibilidade perante o outro político, porque a gente não cumpre os nossos compromissos, eu perco o principal ativo da política, que é acreditar. Eu poder falar contigo aqui, não, o Udes tá certo. Ele apertou aqui minha mão, vai acontecer. E a perda desse ativo aconteceu muito rapidamente com o governador Carlos Brandão. Mas é importante dizer que o principal ponto não era esse. Porque, de fato, e aí eu pedi voto para o governador Carlos Brandão, fiz campanha por ele, ativamente, na eleição de 2022. Mas já em 2022, muitos problemas aconteceram. Mas isso não era problema. Eu te diria. Na campanha. Isso, na campanha ainda. Que era daquela coisa. Bem, olha, o nosso compromisso é esse aqui. E você não cumprir palavra com isso, mas se leva adiante. Faz parte. Ok, a gente entende. Entraram vários outros aliados. Ele precisou fazer novos compromissos. Vida que segue e toca para frente. O problema de fato começa, e é importante dizer, porque isso não é uma briga só entre grupos políticos. Isso, na verdade, é uma disputa sobre projetos para o Estado e para a população do Maranhão. Qual era o compromisso do governador Carlos Brandão, que me dói, de fato? Eram continuar as políticas públicas que estavam dando certo. E aí eu te pergunto, nesses últimos anos, quantas escolas de tempo integral ele inaugurou? Quantos hospitais regionais, que não os que eu já tenha deixado quase pronto, ele entregou? Quantos serviços novos ele abriu? Pelo contrário, ele diminuiu o serviço. Se eu pegar hoje o serviço de cardiologia, serviço cardíaco, ou serviço de neurocirurgia, que a gente tinha em 8 cidades do estado, reduziu isso a 2. Serviço de cardiologia, hoje as pessoas, quem está me estudando aqui sabe, se você tiver problema cardíaco, você corre o risco muito grande de morrer esperando a cirurgia cardíaca no Maranhão. Então, o principal ponto de divergência não é a disputa entre grupos políticos, mas, sobretudo, não continuar políticas públicas que estavam funcionando. Isso foi nos afastando. Então, o governador Carlos Brandão, ele se elegeu com um discurso, começou a governar de modo contrário a esse discurso e resolveu fazer uma aliança preferencial com quem o acusava. O líder do governo hoje, meu amigo, deputado Neto Evangelista... Gente boa, gente boa. Muito gente boa. Tinha falas duríssimas contra o governador Carlos Brandão, pediu voto contra ele. A deputada Mical, o deputado doutor Iglesio, né, pessoas que eram do outro campo, né, um campo contrário ao qual o governador, porque o governador faz juras de amor ao presidente Lula o tempo todo, mas ele resolveu governar com esse campo exatamente que se opõe ao governo federal. E foi uma decisão clara dele.
Então, à medida que ele afasta a gente, que ele não dá espaço, que ele começa a governar de modo contrário, é natural que aconteça divergência. E aí ele perdeu um ativo muito grande. Com quem? Com o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Mas ele sai da política. E eu fico até curioso, porque ele sai da política, ele vai para o Supremo, portanto, ele não é um ator político a estar envolvido nas disputas do Maranhão, mas ele é atacado todos os dias a mano do governo do Estado, na Assembleia. Todos os dias, o líder de fato do governo, que é o deputado doutor Iglesias, todos os dias ataca o ministro Flávio Dino, que não pode se defender. Eu mesmo não defendo, porque ele não é ator político. Porque se eu fizer isso, vai ficar parecendo, não, olha, ele está mandando o Carlos Lula defender. Não é isso. Agora, é uma política que eu diria que é covarde. Covarde. Porque ela ataca quem não pode se defender. O ministro, ele é acusado todo dia de fazer política. E a gente não vê nada disso acontecer. Muito pelo contrário. Ele está longe, ele está fora. Ele não está nessa arena. E ele não pode responder nessa arena. Então, eu acho que o principal problema aí é de credibilidade. Hoje, ao governador Carlos Brandão, me parece faltar credibilidade, faltar confiança na palavra dele. E eu acho que esse foi o principal ponto a nos afastar ao longo desses anos. Deputado, há um tempo atrás, quando o hoje ministro Flávio Dino era governador, ele era tido, como eu até fiz um artigo sobre isso, ele era tido como um deus, o salvador da pátria, o libertador do Maranhão, enfim. E hoje, você acabou de dizer aí, ele não é mais um personagem político, né? Tá no Supremo. Mas hoje ele virou um demônio. E a gente acompanha isso de pessoas que eram aliados, que colocavam o Flávio Dino lá em cima. Hoje o Brandão é o deus para muita gente aí, né? É o governador do momento, é o rei do momento. Isso na política vai mudar um dia? Porque é o que a gente está assistindo, o Maranhão está vendo isso, né? E isso vai persistir na política? A pergunta que tu faz valeria a gente escrever um livro, né? E aí sobre ciência política, para tratar exatamente da dinâmica do poder. Eu acho um equívoco, e eu já escrevi até artigo sobre isso, a gente substituir a figura do político, que é natural. A gente não precisa de deuses. A gente não precisa de seres intocáveis. Política é feita por seres humanos. É feito por um cara que compra pão na mesma padaria que tu. Não é ninguém distante. É alguém da gente. E a gente erra. E exatamente a gente não querer ser encarado como Deus é o passo fundamental para a gente ter um governo que possa acertar e errar, mas que possa, sobretudo, se corrigir. Porque a gente erra. E a gente tem de reconhecer nosso erro. A gente tem convicção, a gente tem firmeza, mas a gente tem de entender quando política que a gente achava que ia dar certo não deu. E aí se corrigir a rota. Essa dinâmica de ter sempre alguém em torno de quem está no poder, e aí independente de quem seja o governante, infelizmente não é dinâmica só do Maranhão. Eu diria que o maior partido é o partido governista. Haverá sempre os políticos que estarão com o governo, independente do governo. Qualquer que seja o governo. Eu não ajo dessa forma. É mais fácil, né? É né? mais fácil estar do lado do governo. Agora, a que custo? Eu ajo de outro modo. Eu tenho princípios. Eu tenho pressupostos para eu apoiar um governo ou deixar de apoiar um governo. Eu tenho regras de conduta. Eu tenho posições pessoais que eu adoto com muita firmeza para ter clareza sobre quem eu apoio ou quem eu deixo de apoiar. E faço questão que o eleitor saiba disso também do meu lado. Carlos Lula é um político com uma posição firme, político que é do PSB, que eu diria que caminha de centro-esquerda, né? Não sou um radical de esquerda, escuto muito, tenho muita leitura, diria, de autores liberais, algumas posições, as pessoas vão dizer, esse cara aí, ele é de esquerda, é liberal demais, mas eu diria que faz parte, eu acredito no direito, eu acredito nas instituições, minha formação é no direito, estou terminando o doutorado de Direito Constitucional,
E eu acredito que as instituições possam funcionar, acredito no mandato de segurança, acredito no habeas corpus, eu acredito no poder judiciário, eu acredito nessa coisa de ter tripartição dos poderes, eu acredito que isso é funcional para a sociedade, eu acredito na democracia, eu acredito no parlamento, né? Alguém no esquerda clássica não acreditaria em nada disso, né? Diria que isso teria que ser substituído. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o principal problema da nossa sociedade é a brutal desigualdade. Não é um problema de liberdade, é um problema de desigualdade. E eu acho que as políticas devem atuar para diminuir a desigualdade que existe na sociedade. Óbvio, eu acho que dá para compartilhar liberdade com igualdade. E aí, num sentido mais clássico, lá do Norberto Bobbio, falando de direita e esquerda, eu acho que é possível a gente ter o que é bom da direita e, ao mesmo tempo, almejar uma sociedade mais justa, que eu diria que é o que me faz, até enquanto cristão, eu diria que isso também é muito da minha formação enquanto a pessoa católica. O exemplo de Cristo, de estar com os mais pobres, né? E ter a palavra com quem é mais pobre. Ele tem a palavra com prostituta, é com o cego, é com o mendigo. É para eles que ele fala. E é eles que ele procura primeiro. O apóstolo é o pescador, é alguém que é trabalhador. Essa minha formação também, eu te diria, me dá sentido para eu dizer que é com eles que eu quero andar. É com o povo que precisa mais. E não com quem já tem tudo. É, e, eu, e, eu, e aí eu acho, e é uma convicção minha, e talvez eu seja até velho de estar dizendo isso, mas eu acho que a sociedade deve conhecer esse meu lado. Para dizer assim, não, eu estou votando no Lula, mas a posição dele é essa bem aqui. Eu sei que isso pode parecer antiquado, pode parecer até fora de moda, Udes. Hoje, talvez se eu fizesse uma dancinha, dançasse um forró ali com alguém no meio da rua, um TikTokzinho. TikTokzinho, valeria mais. Mas eu acredito mesmo que a política ela tem de ser clara a esse respeito. Deputado, o senhor compõe a ala chamada dinista, né? São os deputados aí na Assembleia, o grupo, né? Que continua ainda, basicamente, apoiando o ex-governador Flávio Dino, mesmo ele não estando na política, vocês herdaram essa questão do dinismo, né? É, vocês, o grupo dinista, ele vinha trabalhando, e vem até agora, até onde eu sei, trabalhando uma possível candidatura do vice-governador Felipe Camarão. A gente observa que o Felipe Camarão, quando se trata de pesquisa, não tem avançado. Né? E já vi comentários aí, até que ele já sinaliza que pode não ir, não sei se é verdade, não concorrer a governo e seguir outros caminhos. Hoje, uma coisa é certa, o grupo dinista, os apoiadores do ex-governador Flávio Dino não apoiariam de forma alguma, até onde eu sei, o Orleans Brandão, que é o candidato do governador. Como é que fica aí? Se o Felipe não for, vocês vão para Bride? Como é que é a história? Udes, as coisas vão acontecer no momento que elas têm de acontecer. E eu te digo com muita tranquilidade, o Felipe tem tido um papel decisivo. Por isso ele está sendo tão atacado. Atacado até do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar. E eu te digo, não tem a menor necessidade de fazer política dessa forma. E aí, mais uma vez, o governador Carlos Brandão erra. Até porque ele tinha palavra também com o Felipe, que não a cumpriu. Então tinha esse acordo mesmo? Tinha. É fato isso aí? Eu acho engraçado, porque assim, eles passaram os 3 anos dizendo que não tinha acordo, que não tinha, que não tinha, que não tinha. Eu vi a entrevista do Orleans esse ano, ele disse, não, a gente não tinha como cumprir o acordo. Porque eu disse, quer dizer que tinha acordo? Então, o próprio Orleans admitiu a existência do acordo, e tinha acordo. O acordo foi feito com o PT Nacional. Não foi feito com o Felipe Camarão. O acordo, até para o Lula poder apoiar o governador Carlos Brandão na eleição de 2022, foi que o governador Carlos Brandão apoiaria o vice-governador, que seria do PT, e o PT indicaria, e acabou indicando o Felipe Camarão, nas eleições de 2026, porque ele seria naturalmente candidato a senador. Inclusive, tem vídeo do governador Carlos Brandão dizendo isso. Ele diz assim, tá vendo aí, Zé Inácio? Zé Inácio, deputado pelo PT. O próximo governador do Maranhão será um governador do PT, do partido de vocês, que é exatamente o Felipe Camarão, que estava no palco até no evento. Então existia o acordo. Existia sim
esse acordo. Mas, diante do não cumprimento, o Felipe resistiu, resistirá. Ele não vai renunciar, porque eu acredito que o governador ainda teria o sonho de tentar ser candidato a senador. Ele renunciando até o dia 4, fazendo o Orleans governador e o Orleans sendo também candidato a governador já candidato à reeleição em outubro, isso não acontecerá. O Felipe vai resistir até o dia 4. E a gente está conversando. O nosso campo político também ele tem responsabilidade com o Maranhão, e a gente tem conversas, sim, em andamento com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Nos próximos dias ele irá anunciar que sai da prefeitura e ele é candidato a governador. E eu acredito que hoje o caminho natural desse grupo aqui seria ter uma composição Do com grupo ele. dinista. Do grupo que chamam de dinista. que chamam de dinista, né? Mas desse campo, eu diria do campo progressista da política do Maranhão, o campo mais à esquerda da política do Maranhão, que hoje é composto pelo PSB e pelo PCdoB. Hoje, a gente está falando aqui do vice-governador Felipe Camarão, e aí tem uma polêmica do momento agora que é afastamento. Vai se afastar do Felipe, vai se afastar do Brandão, como é que tá isso ali na cabeça do povo? O povo pergunta, e é hoje, é amanhã? Então, afastar o Brandão já tá com um tempo aí. Vai sair, vai cair, não cai e tal, agora diz que vai cair. Até o momento não caiu, não sei, né? Alguém tem alguma aí notícia que de repente, enquanto a gente tá aqui, tá caindo. Aqui a gente tem o Sonic, a gente tem o Coringa, a gente tem o Batman. Eu acho que a gente tem que botar aqui um personagem aqui que tem uma bola de cristal. Que aí a gente também vai prever o futuro. Não dá para saber. São especulações, vê só. Eu acredito que o governador Carlos Brandão, ele sabe do que ele fez. Todas as vezes que eu vou e a gente tem debates na Assembleia Legislativa, só tem um único tema que ninguém me rebate, que ninguém me responde. Eu digo assim, o governo Carlos Brandão é o governo mais corrupto da história do Maranhão. Todo mundo fica calado. O líder do governo nunca veio dizer um ai quando eu falo isso. Ele sabe o que ele fez. Por isso ele responde a tantos processos. Se ele vier a ser afastado, é culpa exclusiva dele. Não é o ministro Supremo. Não. Ele responde a não sei quantos inquéritos no STJ. Eu não acompanho. São coisas sigilosas até. Na Polícia Federal. Tem não sei quantos inquéritos na Polícia Federal envolvendo problema do governo dele. Eu falo aqui, o Iema Nongelim. Foi gasto lá 10 milhões de reais. A gente pegou ordem de pagamento, tinha ordem de pagamento lá de calçada, de grama. Tá lá só a terra. 10 milhões de reais. Isso aí tá na Polícia Federal. E pode afastar? Rapaz, eu acho. Pode. Porque assim, do que eu já vi de outros afastamentos de outros governadores, é fichinha. Para afastar um governador daqui? Pode. E o Felipe, o caso do Felipe? Mas ainda assim, isso é só no campo da especulação. A gente não sabe, é verdade. Se ele sabe alguma coisa, bem, aí é dele. E o caso do Felipe? O caso do Felipe é um absurdo. Porque, vê só, a gente afasta um governador para interromper a prática de atos ilícitos. O Felipe, ele não administra nada, ele é vice-governador, a vice-governadoria não tem unidade orçamentária, ele não executa nada, ele não substitui mais o governador, porque estão rompidos. Então, ele não tem função administrativa. Então, qual seria o sentido de afastar o vice? Juridicamente. Algum motivo tem. Qual seria o motivo? Qual é o motivo? O motivo político. O Brandão, ele quer afastar o Felipe porque ele ainda sonha em ser candidato a Senado. A verdade é essa. Ele ainda sonha em tentar impor uma candidatura do Orleans como, numa eleição indireta, eleger o Orleans governador na Assembleia. Então, se ele tira o Felipe está atrapalhando os planos dele. A verdade é essa. E aí tentou juridicamente, não conseguiu, até agora, no Tribunal de Justiça. Um processo enviesado completamente. Tenta uma CPI absurda, ilegal, já falei na Tribuna da Casa sobre isso, a CPI é completamente ilegal. Ela se baseia num vazamento ilegal de um processo sigiloso. E o vazamento é tão ilegal que o próprio Ministério Público pediu apuração por inquérito policial do vazamento do processo. Então, a Assembleia não pode se basear nisso para abrir uma CPI. A CPI é ilegal. Mas qual é o objetivo final da CPI? Na verdade, é tentar empurrar e afastar o Felipe. Então, não dá
Aí, quem falava tanto de, eu vou ser afastado, isso é golpe, quem está tentando dar um golpe, na verdade, é o senhor Carlos Brandão, né? É o senhor Carlos Brandão que está tentando dar um golpe, afastando o Felipe para tentar resolver os seus problemas. Não conseguirá. Também não conseguirá. Deputado, o senhor vai partir aí para uma reeleição. E por estar na oposição, nos bastidores, pessoas que são opositoras ao seu mandato, seu mandato de deputado, dizem por aí que é muito difícil, que vai ser muito difícil, não só para o senhor comprar outros deputados que não estão alinhados ao governo. Vai ser muito difícil, é difícil essa eleição, como é que o senhor encara isso? Com muita tranquilidade, Hudson. Eu tenho assim, muita confiança e convicção que serei reeleito. Serei reeleito. Junto com boa parte da nossa bancada. Alguns serão candidatos a outros cargos. O Fernando Brade, por exemplo, vai ser candidato a deputado federal, o deputado Telina é candidato a deputado federal. Alguns vai mudar a composição, mas acredito que boa parte dos que estão ali hoje, compondo esse bloco, serão reeleitos. É mais difícil, é mais complicado? Mas eu não vendo meus princípios, eu não vendo minhas convicções. Fui tentado a estar num mar muito menos revolto. Não, nenhuma nem duas vezes. A oferta foi grande. Eu disse, nem converse sobre isso. Eu não aceito. Eu estou desse lado, eu sigo esses princípios e aqui eu vou até o fim. Foi o suficiente para acabar. Tu é complicado, tu é diferente. Não, eu não sou complicado. Eu sou uma pessoa que tem princípio. E seguirei com eles até o fim, porque acho que sou o melhor para o Estado e para o Maranhão e para a população. Então eu honro o meu mandato. É mais difícil, fui retirado, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui expulso no segundo ano. Né? No terceiro ano, eu praticamente fiquei impossibilitado de falar na Assembleia, falar só no pequeno expediente, porque o meu bloco, eu me opunha. Só esse ano eu estou no outro bloco, voltei à Comissão de Constituição e Justiça. Agora, por esse outro bloco que a gente forma na Assembleia, tive um mandato bem mais difícil, só porque resolvi não me submeter aos julgos do senhor Coronel Carlos Brandão. Deputado, qual o recado que o senhor deixa para o povo diante da situação? Porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a trabalhar na imprensa com 19 anos, lá no Atos e Fatos. Comecei a fazer reportagem policial e tal, e depois cheguei a cobrir a política, me afastei um pouco, mas eu vou ser bem sincero, eu não lembro se teve uma coisa antes, eu não sei, eu até estava conversando com um amigo meu ontem sobre isso, eu não lembro do Maranhão ter passado por uma situação tão louca, tão conturbada, é uma eleição fora do normal, o processo está se aproximando. E como é que o senhor vê que o povo recebe isso? Qual seria a mensagem que você passa para o povo? Porque assim, independente do senhor ser de oposição e de ter os governistas, mas a cabeça do povo era a gente que estava do lado, não está mais, é uma confusão, aí vai derrubar governador, vai derrubar vice. E o povo está observando, o povo hoje ele tem acesso é diferente de antigamente, que era só ali no jornal e quem lia jornal. Então era muito difícil, mas hoje não. Hoje o cidadão ali, o pescador aqui na Raposa, está sabendo o que está acontecendo e conversa contigo de boa. Uds, eu lamento muito. De fato, eu acredito que é a eleição mais confusa dos últimos tempos, assim, no Maranhão, de longe. De longe. É loucura. Porque o grande responsável por essa bagunça que se tornou a eleição do Maranhão é o senhor governador Carlos Brandão. Porque é ele que lidera a política do Estado. É ele que é governador do Estado. É ele que escolheu fazer política desse jeito, dessa forma. Eu digo, é uma pena. Eu lamento muito, porque essa não é a pauta da sociedade. De tudo que eu falei aqui, eu não falei quase nada para a população. Essa pauta dessa guerra entre grupos políticos, a população olha e olha mal. Reage mal e vê mal. Porque fica parecendo quase um Game of Thrones. É disputa só pelo poder. Pelo poder. Porque é isso que a gente observa. É disputa por quem está sentado no trono. Por isso, eu te digo, minha posição. Seria muito mais fácil estar pertinho do rei, rodeando o rei. Seria muito mais simples. Quem sabe o dia a dia da política sabe que seria muito mais fácil. Mas resolvi estar do lado das minhas convicções e dos meus princípios.
Não por conta, mas é porque não deu a cadeira. Não é por isso, não. É porque eu acho que o jeito de governar é errado. Eu não posso concordar em gastar 10 milhões numa obra e só ter terraplanagem. Eu não posso gastar em concordar com o dinheiro da educação ser destinado para pagar a empresa da família do governador. Quem está dizendo isso? É o Lula. Não, o Tribunal de Contas da União que está dizendo. O TCU que está dizendo que a Vigas, empresa do irmão do governador, teve dinheiro pago por dinheiro da educação, dinheiro que veio dos precatórios dos professores. Eu não posso concordar de olhar a saúde pública e ver do jeito que está. Olha como eu deixei e olha como é que está hoje. Mas piorou muito, Udes. Eu não posso concordar em olhar o Piauí com todo o ensino médio em tempo integral, 100%. Quando o atual governador pegou lá, ele não tinha quase nada. A gente tinha mais escola em tempo integral que ele. A gente termina com o mesmo tanto de escola que tinha em 2022, porque o governador não inaugurou nenhuma. Então, eu não posso concordar com isso. E aí eu acho que esse é o recado para a população. É olhar de fato quem está se importando com as consequências reais da vida das pessoas. Ou você está se sentindo mais seguro. Aumentou em 30% na Grande Ilha o número de homicídios ano passado. Em relação a 2024, que já tinha sido um absurdo. Em 2026 está sendo maior que 2025. Não dá para concordar com isso e achar que está tudo bem. Não está. As pessoas estão com medo, de novo. A gente tem falta de efetivo policial de 2.000 policiais. 2.000 policiais. Eu preciso de concurso público. Aí o que é que ele faz? Acabou de mandar uma medida provisória essa semana criando 10 vagas de coronel. Ele está preocupado com a população? Não, ele não está preocupado com a população. Ele está preocupado com política, porque ele vai criar a vaga de coronel. O Maranhão vai ter mais coronel que que o estado de São Paulo. Sendo que o efetivo de lei é algumas vezes maior que o nosso. Por quê? Porque ele quer ganhar as pessoas dentro da tropa. Ele está preocupado com segurança pública? Não está. Eu lamento muito. Então, um recado para a população é assim, nesse processo eleitoral de 2026, confuso, complexo, uma confusão, olha quem está se importando com o seu problema de verdade. Deputado, se o senhor pudesse agora aproveitar aqui esse espaço para prestar contas com o povo, com as pessoas, os eleitores que lhe deram aquela votação, que foi uma grande votação, foi um dos mais votados do pleito passado. Se o senhor pudesse agora prestar contas de forma rápida com eles, o que o Carlos Lula poderia resumir aqui do seu mandato como uma prestação de contas? Udes, a gente tentou fazer um mandato diferente. Eu fui o deputado que mais apresentou projetos de lei na casa. Foram mais de 100 projetos de lei apresentados. Eu tive, nesse meio tempo, mais de 40 projetos de lei aprovados. E não é projeto de lei estabelecendo o dia de alguma coisa, não. Projetos de lei que eu diria que são decisivos, estabelecendo políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, políticas públicas para a primeira infância. Por incrível que pareça, a maior parte das políticas públicas de defesa das mulheres foram políticas públicas de projetos de lei de minha iniciativa. Por exemplo, hoje, as pessoas não sabem, mas as mulheres vítimas de violência doméstica, 3% dos empregos do Estado, das terceirizadas do Estado, eles são destinados às mulheres vítimas de violência doméstica. Por quê? Porque a mulher que é vítima de violência doméstica, muitas vezes ela está no espiral de violência porque ela não tem como se manter. Se a gente consegue um emprego para ela, ela consegue se livrar da violência que ela sofre em casa. É pouco, mas é decisivo. E 3%, portanto, dos empregos terceirizados hoje no Estado se voltam às mulheres vítimas de violência doméstica. Projeto de lei de minha iniciativa. Eu podia ficar aqui um monte de tempo falando, mas eu acredito que, para além dos projetos e para a concretização, veja onde a gente colocou emenda. Eu vou desafiar outro deputado que tenha colocado emenda para a segurança pública, emenda para a saúde. Eu destinei ano passado R$1 milhão para o Socorro 2, para São Luís. Não preciso fazer propaganda disso. Dinheiro para mutirão, para a saúde, porque eu sabia que o Estado precisava, mesmo o governador sendo contra. Está lá destinado R$2, R$3 milhões para fazer mutirões em hospitais do Estado. Eu não sou nem chamado. Eu sou nem chamado para entrega. Minhas emendas foram destinadas para comprar cadeira para as crianças com microcefalia. Aquelas crianças lá da Zika vírus, elas estão grandes hoje. Elas precisam de cadeiras especiais, são caríssimas. E destinei mais de R$1 milhão. As cadeiras foram compradas, o governador entregou. Ele fez questão de nem dizer que era um fruto de minha emenda. As mães sabem.
Não fui nem convidado para entrega das cadeiras. Mas elas se converteram em políticas públicas para aquelas pessoas, porque elas precisam. Uma criança não tem condição de comprar uma cadeira de 10, 12, 13 mil reais. Que é quanto custa uma cadeira de roda adaptada para as deficiências que elas possuem, para elas terem uma sobrevida melhor, ter a condição de viver melhor. Então, eu quero te dizer que eu fiz um mandato assim, onde a gente apresenta de fato resposta, onde a gente apresenta de fato atos concretos para mudar a vida das pessoas. Por isso eu espero que esse mandato possa ser renovado. A gente vai chegando aqui ao fim, mas antes eu não poderia deixar de falar sobre a pandemia, né? Que o senhor esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde, foi um momento muito duro, né, para o mundo inteiro, e principalmente no Maranhão, e eu quero saber de Vossa Excelência como foi e qual foi o momento mais difícil, talvez o mais impactante naquele período. É muito difícil para mim falar e eu te digo, foi o maior desafio da minha vida, de longe. E até hoje eu não fico bem falando. E assim, foi muito difícil. 29 de março, agora de 2026, a gente vai completar 6 anos do primeiro óbito no estado do Maranhão. A gente descobriu o caso, em uma semana essa pessoa faleceu. Poucos dias depois, eu saí de casa, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eu saí de casa achando... Eu tinha um filho pequeno, o João, hoje já grande, está com 8 anos. E decidi com minha esposa, mas olha, tá ficando perigoso, então é melhor sair, depois tu volta. Tá certo. Eu fui, eu acabei passando alguns meses fora. Eu não sabia o que a gente ia enfrentar. Ali, eu perdi noção de tempo, de espaço, porque o dia terminava numa reunião às 11 da noite, todos os dias, com o governador. Ele queria saber o relatório do que tinha passado. 11 Flávio horas da Dino noite, na Flávio época. Dino, na época. Ele queria saber um relatório do que tinha passado, quantos leitos tinha, quantos óbitos tinha acontecido naquele dia, o hospital que a gente abria, a medida que a gente ia tomar. E foram medidas difíceis, sobretudo porque a população não entendia. E eu compreendo demais. A gente não tinha tempo para saber se a decisão que a gente ia tomar estava certa ou não. A gente foi o primeiro, Era sempre um risco, né? Sempre. a gente foi o primeiro estado a adotar lockdown. A gente foi um dos primeiros estados a fechar o comércio. A gente foi o primeiro estado a criar leitos de UTI, quando não tinha nem caso ainda. Foi o primeiro estado a abrir unidades. E eu dizia, eu não quero hospital de campanha. Apanhei muito por isso. Eu disse, eu não vou fazer hospital de campanha. A gente vai fazer já no final, porque a gente não tinha mais perna. Mas eu disse, eu quero hospitais que vão ficar de legado depois para a saúde pública. E aí, assim, a gente inaugurou leito de UTI em Timon, inaugurou hospital em Bacabal, inaugurou hospital em São Luís, inaugurou hospital em Imperatriz, inaugurou hospital em Açailândia, e assim a gente foi fazendo. Mas, sobretudo, lidar com a dor, porque eu perdi muita gente que estava do meu lado, gente que eu dizia, da própria secretaria, eu dizia assim, não faz isso, não fica aqui. Tu é grupo de risco. A pessoa, não, eu quero. Minha missão. E a gente perdeu muita gente. Mas, passado esse tempo, saiu o relatório da ONU em 2024. E o relatório diz o seguinte, se o Brasil tivesse adotado as medidas do Maranhão, a gente teria evitado 300 mil mortes. Porque o Maranhão foi o estado que melhor combateu a pandemia. A nossa média de mortalidade ela é de menos de metade da média do Brasil. Ela é melhor que pode pegar qualquer país da Europa, com um sistema de saúde algumas vezes melhor que o nosso. Então, eu tenho muito orgulho desse período, muito. Agora, eu peço até desculpa por estar chorando, mas ainda é muito difícil falar.
E dentro desse contexto ainda da pandemia, teve aquele momento que o deputado disse, eu não dá mais, eu não aguento, vou desistir ou não. O deputado nunca pensou diante daquilo ali, porque a cobrança era grande, muita cobrança, né? A população aí, a política, todo mundo em cima e as pessoas em pânico, né? Isso nunca passou da minha cabeça, de desistir. Quando eu saí de casa, eu saí como se fosse uma guerra. Senão agora eu vou até o final. Eu não vou desistir. E eu tinha que passar isso para a equipe todo dia. Que ninguém ia desistir. Tanto é que depois virou a marca da campanha, as pessoas não sabem, mas o Vamos Vencer não era o Vamos Vencer para a campanha eleitoral. Era o Vamos Vencer a pandemia. Era a história do Vamos Vencer. A gente vai vencer. A gente vai vencer. E eu fazia isso todo dia, quase como um mantra. Para as pessoas, não era difícil. Teve gente que não aguentou. Muitos. Eu só dizia assim, vai para casa. Quando tu melhorar, tu volta. E aconteceu, não foi nenhum nem dois. Foram muitos. Mas eu nunca pensei em desistir. Eu disse, não, aconteça o que acontecer, tem um momento, tem uma passagem só que eu te digo que eu achava que o mundo ia acabar. Eu achei que o mundo fosse acabar. Que foi um aí da minha cidade Imperatriz. Não tinha mais voo comercial. Os voos já tinham sido interrompidos. E a gente foi no avião do governo. Tinha eu, os 2 pilotos, tinha alguém da minha equipe que me acompanhou. E Imperatriz estava em crise. E a gente parou lá no aeroporto de Imperatriz, finalzinho da tarde, ia iniciar a noite. A gente parou. Quando taxiou e o avião parou, o piloto perguntou: com quem o senhor entrou em contato aqui? Eu não estou entendendo. Ele não, porque o aeroporto está fechado, então não tem torre. O senhor entrou em contato com alguém aqui para o senhor... Eu, não, rapaz, tem alguém, não é possível que não tenha ninguém. Vamos lá. Aí a gente encontrou, tinha um vigia no aeroporto. Ele veio com a lanterna e abriu a porta pra gente poder passar da pista pra sair. E o aeroporto todo escuro. Ali, a minha impressão é que eu tava no cenário de filme, sim, apocalíptico. Porque não tinha absolutamente ninguém no aeroporto. As lojas do aeroporto já tinham tirado, tava fechado, aquela coisa vazia. Onde tinha mala, onde tinha gente. Eu chego na porta do aeroporto, tudo escuro, a luz apagada, ele com a lanterna, foi acendendo à medida que a gente ia passando. E o carro não tinha chegado ainda, o mato já alto na frente do aeroporto. Eu sentei na porta ali, esperando o carro da secretaria chegar para me levar. Naquele dia, naquele momento, eu te digo, eu nem falo disso publicamente, mas ali eu senti aquele negócio. Será que um dia vai voltar ao normal? Será que o mundo vai se acabar? Porque a minha leitura daquele cenário ali é que era o fim do mundo. Rapaz, não é possível. Eu tô sozinho no aeroporto. Um lugar que o tempo todo tem gente. Eu tô sozinho aqui, não tem uma viva alma aqui. Só o mato crescendo na porta. Eu sabia aí. Eu tinha a convicção de que a gente ia vencer. Mas eu te digo, se tem um momento que a gente não fraquejou, não de desistir, mas dizer assim, de duvidar, porque ainda não se falava de vacina, e era só crise, só gente morrendo, e um problema enorme lá em Imperatriz, com pouco leito. Ali, naquele dia, o meu coração diria que gelou. Eu cheguei a duvidar se o mundo não ia acabar. Será que vai todo mundo morrer e vai sobrar isso daqui? Naquele dia, isso aconteceu comigo. Mas com a convicção de que a gente ia ultrapassar como ultrapassou. Graças a Deus. Deputado, tem algo que o senhor queria, que de repente eu não abordei, não perguntei, que de repente o senhor gostaria de deixar aí para os nossos internautas? Não, Udes, eu acho que, sobretudo, a mensagem de esperança. E é difícil ter esperança com política nesses tempos. Com certeza.
É muito difícil. E eu entendo e difícil. compreendo absolutamente o total desprezo da população, a desconfiança com as instituições, a desconfiança com o parlamento, com o judiciário, com o executivo. Eu acredito que a gente vive um momento de muita descredibilidade no país. Mas eu quero deixar essa mensagem de esperança no sentido de que sem isso é pior. Eu não tenho dúvida. Porque se não tiver isso, a gente só tem a barbárie. A gente vai ter a luta de todos contra todos. E não dá para apostar nisso. Então, olhe com cuidado o seu representante, olhe com cuidado o seu candidato, olhe a trajetória dele, o que ele fez, o que ela fez, o que deixou de fazer, o que ela defende, os valores que defende, se comungam com os valores que você defende, que sua família defende. E tente escolher a melhor opção. Mas a gente precisa de representantes que busquem fazer a boa política. Nos espaços do parlamento, nos espaços do poder executivo. Tem gente muito boa ainda. Tem gente muito boa. E aí eu peço para o pessoal de casa para analisar com carinho, com cuidado, para botar essas pessoas no lugar onde elas merecem estar. A política ainda é o caminho para resolver, para melhorar a sociedade? Tem uma frase, Udes, que dizendo o seguinte: a democracia é o melhor pior modelo da história. A gente não inventou ainda uma coisa melhor que a democracia. E nem que a política. A política, a disputa de espaços de poder nesse modelo que a gente construiu a partir da modernidade, ainda é o que sustenta a nossa sociedade. Se alguém me entregar um outro modelo, ótimo. Mas enquanto não vier, É o que tem, né? é o que tem. E é desse jeito que a gente tem que levar adiante. Beleza. Queria que o senhor fizesse suas considerações finais e logo em seguida eu vou mandar a última mensagem para o nosso povo que está em casa. Udes, mensagem final para o Maranhão. Eu acredito que o Maranhão ele precisa seguir um novo rumo. Um rumo de desenvolvimento, de coragem, de tentar desvincular tanto a vida das pessoas do Estado, Udes. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento que dê oportunidade para as pessoas. Eu vi uma família igual à família de tantos maranhenses. Família que veio do interior do estado. Meus pais se conheceram de interiores diferentes, mas se conhecem aqui em São Luís atrás de tentar estudar, de tentar mudar de vida. E eu já tive muita sorte de poder ser a primeira geração que estudei em escola particular. Estudei numa boa escola, pude fazer universidade pública, tive acesso à educação. Não sou de família de político, não sou de família rica. Eu acho que eu sou de uma família muito parecida com a família dos 7 milhões de maranhenses. Ou com a maioria desses maranhenses. Eu quero que o Maranhão seja o espaço de oportunidade igual às oportunidades que eu tive para todas as famílias. Que o filho do pobre, ele também tem a oportunidade de estudar em escola boa. Que ele também tem a oportunidade de ter um sistema de saúde que orgulhe ele. De poder ter segurança para deixar o filho numa creche e poder chegar de noite e saber que não vão assaltar a creche. Porque ele vai estar numa unidade de pronto atendimento e não vão assaltar o vigilante daquela unidade. Eu sonho com um Maranhão diferente. Um Maranhão com obra, com pujança. O Maranhão tem muita gente inteligente, muita gente boa, mas que precisa de oportunidade. Esse Maranhão com mais oportunidade para mais gente é o que eu tento construir todo dia. E é por isso que eu ainda me mantenho com essa chama de esperança, de fé e de luta. E é por isso que eu chamo quem quiser estar nessa caminhada junto comigo, para caminhar junto. Beleza, quero agradecer aqui o deputado Carlos Lula, né, que veio nessa nossa reestreia aqui no UDSCast. E, gente, para você que está aí, aqui não é um podcast de defesa de bandeira política. Aqui não é um podcast que tem lado e nem recebe dinheiro para estar aqui. Aqui a gente é produtor de conteúdo de verdade. Eu trabalho com produção de conteúdo. Então eu quero os entrevistados aqui para gerar conteúdo de fato, tá? Para vocês que já me seguem, que já estão nos nossos canais. E dizer o seguinte, que não só políticos. Nas próximas semanas nós teremos aqui humoristas, influenciadores digitais, especialistas na área de medicina, de direito, enfim. A gente quer bater o papo com todo mundo, trocar uma ideia legal para que você que está em casa, né, aprenda um pouco de cada situação que a gente trouxe aqui e abra sua mente, enfim, e conheça a visão, o pensamento de outras pessoas. Então, fiquem ligados
que nós temos o próximo podcast com Augusto Ramos, um produtor youtuber maranhense, o cara que fatura, vive do YouTube no Maranhão, e por sinal foi o cara que me ajudou a montar esse negócio aqui. Depois também teremos Carlos Pulico, e tem mais políticos aí. Carlos Pulico, humorista, que tá estourado, e também outras personalidades da política. E tem gente da situação, viu, Carlos? Carlos Lula, que vai vir aqui. Será que vão rebater alguma coisa? Faz parte. É bom que rebata, aqui tem um contraditório. Aí, só subindo a audiência. Não, é isso que eu quero a audiência. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. E se preparem que o Discast agora tá dentro de casa, meu irmão. Então não para. Todo dia nós vamos produzir conteúdo aí pra vocês. Beleza?